Quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versos de 5 a 9. Nós vamos observar a palavra do Senhor e a nossa oração é que a Bíblia, ao ser aberta, fale aos nossos corações, à medida que vamos discernir através da palavra, através desse parágrafo. Nós estamos quase terminando aí a carta, a epístola aos Efésios. Estamos no último capítulo e nós vamos poder observar esse parágrafo aí tão importante, como toda a palavra do Senhor é importante. Escravos e senhores obedientes. Escravos e senhores obedientes. Hoje nós vamos falar sobre escravos e senhores. Essa relação entre os dois, e Paulo ele está dando aí essa ênfase ainda na questão do enchimento do Espírito Santo e as relações que nós temos. Ele começou falando ali sobre as esposas submeterem aos seus maridos, depois o marido amando as suas esposas, a esposa, e também os filhos submetendo aos pais e os pais não levantando ira aos filhos. E agora nós vamos falar essa relação entre o servo, na realidade o escravo, e o seu senhor, e o senhor e o escravo. No Antigo Testamento, no governo teocrático, havia o jubileu. O jubileu era 50 anos. Quando inteirava 50 anos, sempre que marcava 50 anos, havia uma libertação dos escravos. Não só isso, as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas aos seus antigos donos e repartidas, as dívidas não passavam para uma outra geração. Interessante a gente notar isso no governo teocrático, no Antigo Testamento. Como era a escravidão no Novo Testamento, na era greco-romana, no antigo governo de Roma? Era uma estrutura social bastante difundida, considerada uma necessidade econômica e útil. Havia escravos de toda a idade, gênero e etnia. Calcula-se que no primeiro século, 1/5 de toda a população do Império Romano eram escravos. Aproximadamente 12 milhões de pessoas eram escravas. Qualquer pessoa poderia tornar-se escrava. Como assim? Por serem prisioneiras militares, quando Roma alcançava um território, trazia ou mantinha aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram presas, mas elas poderiam viver normalmente, mas como escravas, servindo aos seus senhores. Poderia também por nascimento, depois que o escravo já era escravo e tinha família, todas as crianças que nasciam daquela família já nasciam escravas. Não só isso também, mas também pela venda ou abandono dos pais. Os pais eles vendiam os seus filhos para pagar dívidas ou abandonavam os seus filhos. E essas crianças também se tornavam escravas. E também pela incapacidade de pagar uma dívida. Se alguém devia a outra pessoa, ela poderia pagar a sua dívida se tornando escravo daquela pessoa ou de qualquer outra pessoa. Ou numa tentativa voluntária de melhorar a própria situação. Como situações de várias pessoas eram de muitas necessidades, ele se tornava escravo de algum senhor, ele se voluntariava, ele se deixava se tornar escravo para poder ter alguma condição. Nós sabemos que os escravos eles tinham pelo menos o alimento, que era o principal, e o lugar de dormir.
Então essa era a forma de ser escravo. A gente pensa assim, quando a gente pensa em escravo, nós pensamos no nosso contexto até o século XIX, quando os escravos foram libertos. A gente pensa só naquela escravatura dos africanos que foram levados cativos, né, tanto para a Europa como para a América do Sul, América Central. E a gente tem só essa visão. Mas na realidade, escravatura, escravidão, era algo, principalmente na época de Paulo, algo normal para a sociedade. Por isso que quando a gente olha para Paulo falando sobre escravidão, e na realidade as nossas versões traduzida para servo, a gente fica pensando, por que Paulo não disse logo para os escravos, olha, vocês estão libertos e vocês têm que formar uma frente contra o governo para poder buscar a sua alforria, de certa forma. Só que Paulo não fala isso. Paulo fala de uma forma diferente. Ele vai mostrar que em cada condição humana, o que é mais importante é servir a Deus. É por esse motivo que nós vamos observar a palavra do Senhor nesse sentido. Então nós podemos observar isso. Continuando a questão sobre esse problema que a gente enxerga como algo que é difícil para a gente entender. Porque qualquer um de nós, se vivêssemos naquela época, poderíamos estar na condição de escravos. Como assim? Qualquer pessoa poderia tornar escravo. E você poderia estar em qualquer dessa condição. Eles trabalhavam nos campos, né, em minas, em fazendas, e ficavam isolados. Muitos daquelas pessoas que trabalhavam nos campos, nas fazendas, ou mesmo nas minas, eles nunca iam para a cidade. Não conheciam a cidade. Eles ficavam confinados ali até morrer. E outros, nas cidades, eles trabalhavam com diversas profissões. É interessante porque a gente pensa, escravo é aquele que não tem condição de conhecimento, mas muitos deles, nas cidades, trabalhavam como professores, eram escravos como professores, como cozinheiros, como lojistas, como os médicos, até médicos tinham sendo escravos. Havia os que serviam seus mestres em suas casas, e tinham mais privilégio por causa disso. Andando na rua, você não conseguiria distinguir quem era escravo e quem não era. O escravo fiel e inteligente era um maravilhoso benefício para o seu senhor. Se eles tivessem habilidades, se tivessem formas que eles pudessem servir ao seu Senhor, seria melhor para ele, óbvio, era um maravilhoso benefício para o seu Senhor. E poderiam depois, mais à frente, receber a liberdade algum dia, por ser fiel aos seus senhores. Eles poderiam receber a carta de alforria. Eles recebiam suas refeições e um lugar para dormir, desde que cumprissem os seus afazeres diários. Mas eram punidos e até a morte se cometessem alguns erros. Eles não tinham direitos e eram tratados como peça de propriedade. É como se você comprasse um móvel, por exemplo, ou você criasse um cachorro, por exemplo. Talvez o cachorro, naquela época não, mas nos nossos dias viveria melhor do que os escravos na época. Então, era uma propriedade, independente de qualquer coisa, de qualquer etnia, de qualquer gênero. Se fosse criança ou adulto, eram escravos. Interessante porque eu poderia dizer, ou você pode dizer para você mesmo, somos literalmente escravos. E esse é o sentido da palavra doulos. Interessante porque a palavra no grego doulos é a palavra que deve ser traduzida escravo. Só que na nossa versão, muitas versões, toda vez que aparece a palavra doulos, é traduzida por servo. Existe uma diferença entre
servo e escravo. Existem palavras específicas para servo, mas aqui especificamente, Paulo está falando sobre escravo. Você é escravo, eu sou escravo. Quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Essa é a resposta que devemos buscar e responder para nós mesmos. E aí, nós podemos ver aqui que nós não fazemos o que queremos, fazemos o que o nosso Senhor quer que façamos. O servo pode escolher seu mestre, mas o escravo não escolhe seu Senhor. Essa é a frase para a gente refletir. Vamos ler Efésios capítulo 6, versos de 5 a 9. Efésios 6, de 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Senhor, Teu Santo Espírito que está em nós, nos conceda discernimento para poder não só observar a Tua palavra, mas também entendê-la, para que ela possa fazer morada nos nossos corações, para ser aplicada no momento oportuno que o Senhor nos concede. Senhor, que a Tua palavra nos edifique, nos fortaleça, nos amadureça, para que sejamos firmes diante das circunstâncias, diante dos homens, diante daqueles que muitas vezes não querem saber acerca da Tua palavra. Que nós possamos impactar com as nossas vidas, dando testemunho do Teu amor. Ajuda, Senhor, a cada um aqui nesta noite, que cada um possa, nestas palavras, Senhor, poder aprender mais acerca de Ti. Usa Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, para falar aos corações. O Senhor já tem falado a ele, mas precisa que Ele quebrante cada vez mais o seu coração, assim como aqueles que estão nos ouvindo neste momento, através da rede social e também, ó Deus, aqui neste lugar que o Senhor tem preparado para nós, um lugar de adoração, um lugar de refrigério, um lugar de encontro dos santos, ó Deus, em harmonia e unidade, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Você deve obedecer. Essa é um imperativo, é um mandato, ou um mandamento. Você deve obedecer. Olha o versículo 5. O que Deus fala aos nossos corações? Ele está falando para escravos. Ele está falando para pessoas que servem. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra
com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. O apóstolo Paulo, ele direciona a sua exortação aos escravos, diretamente ao escravo. Aí eu pergunto para mim mesmo, eu sou escravo? Você pergunta para você mesmo, eu sou escravo? E eu respondo, sim, você é escravo. Como e qual condição eu tenho de ser escravo? Por que eu sou escravo? E a quem eu devo obedecer? Ele diz, vocês como servos, ou como escravos, obedeçam. Se você olhar a palavra obedecer, no grego, no original da palavra, você verá que a ideia é, se você olhar, se alguém tocar a porta, você vai ver quem está batendo. É a responsabilidade de um porteiro. Alguém toca a porta, você imediatamente vai ver quem é. A resposta é imediata. Você obedece aquele som para saber quem está chegando. Observe que Paulo diz a quem os escravos devem obedecer: aos seus senhores. Isso é muito claro. Mas vamos passo a passo para a gente entender por que Paulo está falando isso para nós, para a igreja de Éfeso, para a igreja aqui em Remanso, para todas as igrejas. Ele diz aos seus senhores que vocês devem obedecer. Quem são os meus senhores, ou o meu senhor? Quem é o seu senhor? Os senhores aqui na terra. Talvez na sua versão diz senhores segundo a carne, ou senhores terrenos. Especificamente, o apóstolo Paulo está dizendo que você tem que obedecer aos seus senhores, aqueles que são seus chefes, aqueles que mandam em você, faça isso que você deve fazer. É isso que Paulo está dizendo. Aos senhores de carne, aos senhores da terra, aos senhores terrenos. Qual seria o modo que um escravo deve obedecer aos seus senhores? De que modo eu devo obedecer ao meu senhor? Se eu sou escravo, eu devo obedecer ao meu senhor, mas de que forma eu devo obedecer ao meu senhor? E Paulo responde, com temor. E essa palavra é uma palavra interessante no original, que é phobos, que vem da nossa palavra conhecida fobia, medo. Então aqui Paulo está usando uma palavra que poderia significar medo, mas aqui especificamente, neste contexto, significa reverência. Paulo está dizendo, você deve servir ao seu Senhor com reverência, não com medo, não é temor. A palavra tem o sentido de medo, mas especificamente Paulo usa essa palavra no contexto significando reverência em relação ao superior. Eu preciso ser reverente àquele que é meu Senhor. Também não só com temor, mas também com tremor. Por que Paulo usa essa segunda palavra? E essa segunda palavra a segunda forma que Paulo está falando, que você deve servir ao seu Senhor, de obediência. Paulo usa essa palavra tremor, que no grego é tromos, que significa estremecer de medo. Parece que Paulo está aumentando a intensidade. Você começa com temor, mas você tem que também servir com tremor, estremecer de medo. Mas aqui a ideia que Paulo está colocando essa palavra, no contexto também, é de alguém que fica ansioso em não poder satisfazer o superior aquilo que ele exigiu. Então, por exemplo, se o seu superior diz assim, faça isso de uma forma especial, de uma forma que você faça bem feito, e você fica com medo de fazer
mal feito. Então você fica ansioso por causa disso. Então, nesse sentido, você deve satisfazer aquilo que os superiores exigiu, mas você não deve ficar ansioso. Então, nesse caso, o escravo ele vai fazer melhor acima do exigido. Simplesmente, o que ele recebeu de incumbência para fazer para o seu senhor, simplesmente ele vai dizer só de uma coisa: eu não vou fazer somente o que ele me pediu para fazer, eu vou fazer mais do que ele pediu, mais do que ele exigiu, para não ter problema nenhum. Nota e lembra que o servo ou o escravo diante do Senhor, se ele fizesse algo mal feito da forma que ele pediu, que o Senhor pediu, ele poderia ser punido, chegar até a ser morto, e ninguém falaria nada, porque o Senhor poderia fazer qualquer coisa com o seu escravo. E a terceira palavra que ele usa é com sinceridade. É uma palavra no grego que tem a ideia de agir com singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade de mente. Mas como o escravo consegue fazer tudo isso para servir ao seu Senhor? Paulo nos diz a fórmula. É muito claro, está no texto. Você, continuando no versículo 5, você só conseguirá obedecer ao seu Senhor na terra, com temor, com tremor, com sinceridade de coração, se você obedecer como obedece a Cristo. Nota que agora Paulo vai dizer que você vai fazer todas essas coisas para o seu Senhor se você obedecer a Cristo. Você obedece a Cristo? Se você obedece a Cristo, você vai obedecer ao seu superior com temor, com tremor e com sinceridade de coração, porque você obedece a Cristo. Como você obedece a Cristo, você vai obedecer ao seu Senhor. Como o escravo obedece a Cristo, ele vai obedecer ao seu Senhor. Nota que Paulo está falando para escravos convertidos. E o interessante também é que ele vai falar dos senhores convertidos, dos donos de escravo convertidos. Ele está falando isso. E esse é o contexto da nossa observação na palavra, aqui no contexto de Paulo. Na visão de Jesus, o discipulado, assim como a escravidão, implica uma vida de total abnegação. Presta atenção, porque quando o Senhor Jesus te chama, Ele chama você para uma vida de abnegação. O que significa isso? Eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu tenho um dono. E o meu dono é Jesus. Eu vou me abnegar de muitas coisas que eu gosto, que eu faço. Coisas que para mim seriam muito importantes, mas eu não vou mais fazer por causa do meu Senhor. Então, o discipulado, na visão de Jesus, é esse. É por esse motivo que Paulo, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, está falando da parte do próprio Deus, que é Jesus, o nosso Senhor, explicando que se você serve ao seu Senhor na terra, sirva como você serve ao seu Senhor do céu. E ele está falando justamente isso. Implica em uma vida total de abnegação. Uma humilde disposição em relação aos outros. Humildade em relação aos outros. Uma devoção com um coração sincero, dirigido somente para o Mestre. Uma devoção totalmente em reverência ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender isso através da palavra. Uma inclinação a obedecer em tudo aos seus mandamentos. Jesus manda você fazer isso, isso e isso, e você tem que obedecer
do jeito que o Senhor o mandou fazer. Porque Ele é o seu Senhor e você é o escravo dele. Um desejo de servi-lo em sua ausência e uma motivação que deriva de saber que Ele está sendo agradado. Então, toda vez que eu vou agradar, aliás, vou servir ao meu Senhor, eu vou fazer acima da expectativa dele. Eu vou fazer acima do que Ele mandou fazer. Eu vou fazer o melhor possível. Será que nós fazemos isso para o nosso Senhor? Será que dentro da igreja, você que recebeu um dom específico para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, para ser aquele que Deus quer que você seja, e você faz com muito esmero, com muita alegria, com muita vontade de fazer o melhor, além daquilo que Ele mandou fazer? Será que nós somos assim? A palavra de Deus diz que nós devemos ser assim. Porque se eu sirvo ao meu patrão, no meu trabalho, de uma forma especial, quando ele diz, faça isso, isso e isso, você vai fazer com muito esmero, porque você sabe que se você não fizer com muito esmero, com dedicação, você pode ser despedido. Mas aí eu faço melhor ainda, eu faço mais do que ele pediu. Porque assim, ele vai olhar para mim e vai dizer, olha, você merece um extra, você merece um aumento de salário. Nós fazemos assim com os nossos senhores, nos trabalhos. Mas é justamente aí que Paulo está dizendo, se você é cristão, sirva ao seu patrão, como se estivesse servindo ao Senhor. Mas, como você serve ao Senhor? E às vezes nós fazemos o contrário, nós servimos mais aos nossos superiores do que ao nosso superior maior, o nosso maior superior, dono de todas as coisas, que nos deu a vida. Nós servimos menos muitas vezes. Então, o desejo de servi-lo em sua ausência e a motivação deriva de agradá-lo. Embora tenha sido escravo do pecado, cada um de nós, os seguidores de Cristo recebem liberdade espiritual e descanso para suas almas, através do seu relacionamento salvífico com Ele. Então, quem era o seu Senhor antes de você se tornar Senhor, antes de você se tornar escravo de Cristo? Você tinha um Senhor. O nosso Senhor era o maligno. Nós éramos filhos do diabo. Nós servíamos ao inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. Agora você está do outro lado. Agora você serve ao Senhor. Você é escravo de Cristo. É isso que Paulo está falando para nós. É isso que o Senhor fala aos nossos corações também. Olha o versículo 6. Você deve obedecer servindo. Você deve obedecer agindo. Eu não posso dizer, eu sirvo ao Senhor, mas eu não faço absolutamente nada para Ele. Não, não é assim. Às vezes nós queremos servir a nós mesmos ainda. Nós vamos para a igreja às vezes para ouvir louvor. Nós vamos à igreja às vezes para conversar com os nossos irmãos, porque é bom. Tudo isso não é errado. Mas às vezes eu quero servir a mim. Eu me sinto bem em estar na igreja. Eu sento com meus amigos, converso vários assuntos. Eu revejo os filhos dos meus amigos. Eu estou em comunhão com eles. Isso é bom. Mas às vezes nós servimos a nós mesmos, ao invés de servir ao nosso Deus. Tudo isso faz parte da comunhão. Mas eu preciso colocar em primeiro lugar o meu Senhor. Versículo 6. Você deve obedecer, servindo. Diz assim, versículo 6. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus. Observe que Paulo ele começa usando um argumento negativo. É como se ele estivesse identificando os erros de alguns em servir. Como você, escravo, deve fazer quando estiver servindo? Como é que a gente faz quando estivermos servindo ao nosso Senhor? Não deve servir somente quando é vigiado. Essa é a questão principal. Às vezes nós fazemos isso, aliás, nós erramos quando fazemos isso no trabalho. Eu conheço muitas pessoas que quando eu trabalhava com eles faziam quando estavam na frente do chefe. Mas quando o chefe saía, eles paravam de fazer. Isso é comum. Aí, quando é vigiado, ele quer fazer. Mas quando não é mais vigiado, ele relaxa. É interessante porque o pastor, ele não é vigiado especificamente. Mas eu preciso entender que eu sou vigiado por aquele que vigia melhor do que qualquer outra pessoa. E nós, como servos, como escravos de Cristo, nós devemos ter essa consciência de que Deus olha para nós e não adianta você se esconder dele para fazer você fazer as coisas na presença dele e depois você não fazer achando que ele não está mais presente. Porque um patrão pode fazer isso, um chefe pode fazer isso, um senhor de escravo pode fazer isso. O escravo ele vai fazer quando o senhor está olhando. Mas Paulo está dizendo, olha, não deve servir somente quando é vigiado. Eu vou servir ao Senhor, meu Deus, todo o tempo, porque eu sou vigiado por Ele todo o tempo. Não tem como você escapar disso. Não deve servir somente para agradar as pessoas. Às vezes nós queremos agradar as pessoas e não a Deus. Esse é um outro problema sério. Eu agrado as pessoas e não agrado o meu Senhor. E esse é o problema. E Paulo está dizendo, não faça isso. Você tem que agradar a Deus. E se você agrada a Deus, indiretamente você agrada aos homens também. Então, Paulo usa uma conjunção adversativa no português, que ele costuma usar, mas você deve servir como escravo de Cristo. Você deve servir fazendo de coração a vontade de Deus. Então eu preciso servir ao Senhor com alegria. Eu preciso ir para a igreja com alegria. Eu preciso ir para a igreja não somente para me satisfazer ou para se sentir bem, mas para doar aquilo que Deus deu para mim, ao outro, doar ao outro, fazer a vontade do Senhor, usufruir dos dons que Ele me deu para agraciar o irmão. Então é isso que eu devo fazer. Versículo 7, versículo 9. Você deve obedecer servindo de boa vontade. Boa vontade. A obra que você faz agora é diferente da obra que você fazia antes. Você agora tem um Senhor no céu. Você agora serve a Deus. E você vai servir aos homens como se estivesse servindo a Deus. Versículo 7 diz: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. No original, no grego, boa vontade significa desejar o bem a alguém. Boa vontade é desejar o bem a alguém. Isso é na palavra grega que Paulo usa. Estar bem disposto, ter um espírito pacífico. É isso que Paulo está dizendo para nós. Disposto de fazer a obra, desejar o bem a alguém, espírito pacífico, de unidade, de trazer a paz entre os homens. Você deve servir de boa vontade. Mas como eu posso servir de boa vontade? Seria como se estivesse trabalhando diretamente para o Senhor. Servir de boa vontade é você entender que eu estou fazendo a obra direto do Senhor.
Senhor, eu não estou vendo o Senhor, mas eu vejo o Senhor em você. Eu coloco você superior a mim e eu me torno seu escravo, e reciprocamente você faz o mesmo. Nota que Paulo ele vai afunilando, ele vai dizendo que servir um ao outro, fazer com que o outro seja superior a você. Tudo o que ele está falando até agora é como encher-se do Espírito. Viver essa vida em reciprocidade, colocando o outro superior e servindo aos outros como escravo. Agora eu sou servo. Lembra que Jesus fez isso com os seus discípulos. Ele se colocou como escravo, o escravo mais simples da casa. Ele lavou os pés. Quem lavava os pés era o escravo que não tinha nenhuma habilidade dentro do lar. Vamos lembrar que no contexto aqui também, Paulo está falando sobre a ilha familiar, onde os escravos da casa faziam seus trabalhos. Um era cozinheiro, o outro era babá, o outro era não sei o quê, o outro era motorista das carroças, das charretes lá, não sei lá. O outro cuidava das ovelhas, o outro cuidava de outras coisas. E um era específico para lavar os pés dos viajantes, dos convidados que chegavam. As pessoas chegavam com os pés empoeirados, e ele entrava, ia lá, pegava a bacia, né, a vasilha, enchia de água, e chegava nos pés dos viajantes, das pessoas que vinham, e lavava os pés. Jesus fez isso. Jesus se fez escravo, servo. E aí, não para as pessoas, não como para as pessoas, mas diretamente para o Senhor. Quando eu coloco que estou servindo para o Senhor, independente de quem eu estou servindo, eu não estou servindo para a pessoa diretamente, mas indiretamente sim. Então, quando eu coloco alguém superior a mim e eu me submeto a ser escravo, eu estou disponibilizando aquilo que o Senhor me deu como dom para satisfazer o meu Senhor. E aí, nesse caso, eu transformo você, querido irmão, como o meu superior. E eu faço para você o que Deus me deu para eu fazer. Mas eu faço para você porque por causa de Cristo. Eu amo você, meu querido, por causa de Cristo. Eu amo a minha esposa por causa de Cristo. Eu amo meu filho por causa de Cristo. Eu amo meu trabalho por causa de Cristo. Eu só amo por causa de Cristo. E quando eu amo por causa de Cristo, o meu amor se torna um amor perfeito. Um amor de reciprocidade, um amor de doação. Um amor de ser capaz de dar a própria vida pela esposa. É isso que Paulo está nos ensinando. Através de todos os exemplos de relacionamentos. Versículo 8 diz: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja escravo, seja livre, independente de quem é. Você receberá a recompensa do Senhor se fizer bem feito. Interessante isso. Porque quando Paulo está fazendo analogia, lembra o que eu falei? Que se o Senhor vê no escravo, aquele escravo fiel, que faz além até do que deveria ser feito, vamos lembrar daquele escravo que sai e vai fazer os seus afazeres, volta para casa. Quando chega em casa, ele primeiro vai fazer a comida do seu Senhor, serve ao seu Senhor, e depois que ele serve todos da casa, é que ele vai se alimentar. Mas o Senhor não diz assim para ele: olha, você fez tudo direitinho, ou você fez o que eu mandei, e
Então você para por aí, você vai comer primeiro. O Senhor não faz isso. Porque o que nós fazemos para Deus, somente aquilo que Ele nos manda, nos torna servos inúteis. Porque se eu faço somente o que Deus me manda fazer, eu me torno servo inútil. Eu só fiz o que eu tinha que fazer como escravo. Mas quando eu faço a mais, quando eu faço além, quando eu faço com tanto esmero, tão bem feito, como as pessoas fazem no mundo, porque muitas pessoas no mundo são mais ativas do que nós, como cristãos, fazendo a obra do Senhor. As pessoas do mundo fazem melhor. Preste atenção nos eventos. Preste atenção no esmero que eles têm de fazer as coisas muito bem feitas. E às vezes nós fazemos as coisas para Deus mal feitas. E se fizermos somente o que Ele manda, nós somos servos inúteis. Aqui Paulo está falando uma coisa além. Ele está dizendo, olha, se você, que é escravo de Cristo, fizer mais do que Ele mandou, certamente você vai receber uma recompensa. É óbvio que eu não vou fazer isso para receber de Deus algo mais, porque eu já recebi o que eu tinha que receber, salvação. Agora eu tenho que fazer mais do que Ele manda, porque a salvação é impagável. A salvação é um tesouro inestimável. A salvação nos deu tudo aquilo que a gente mais precisava. Eu devo me regozijar diante da presença de Deus e dos irmãos, com esmero e amor, de fazer além do que Ele mandou fazer. E aí, o versículo 8 está dizendo, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja escravo, seja livre. Você receberá a recompensa do Senhor se fizer bem feito, tanto livre quanto escravo. Olha o versículo 9, diz assim, e vocês, senhores, e aí ele vai partir para aquele que manda, aquele que é o chefe, aquele que é o patrão, aquele que tem poder, que vai falar, que vai dizer, olha, faça isso e tem que fazer assim. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, com os escravos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. O Senhor nosso Deus, Ele nos trata com imparcialidade. Mas os senhores, às vezes, tratam com parcialidade. Os senhores cristãos também precisavam lembrar que possuíam um mestre celestial. Lembra que eu estou falando que Paulo está falando tanto para escravo como para o Senhor, para os senhores, ambos cristãos. Da mesma forma que Paulo escreve a Filemon, falando que o seu escravo estava ali com ele, e ele fugiu dele. E sabe o que Filemon queria fazer quando pegasse Onésimo? Matá-lo. E ele podia fazer isso, e não tinha problema nenhum, porque ele fugiu. Só que Paulo diz assim, olha, eu não falo mais como amigo, eu estou falando com você como irmão. Esse escravo que fugiu de você, vai voltar para você. E eu te digo o que você deve fazer, porque Deus falou comigo. O Senhor Jesus falou comigo, por isso Ele está expressando isso também em Efésios. Você trate agora o seu escravo como irmão. Agora ele é teu irmão em Cristo. Já pensou nisso? Então a gente olha aqui e vê
como o Senhor fala aos nossos corações também hoje, mesmo que nós não temos mais esse regime de escravidão, apesar de que muitos empregados... Sim. Exatamente. Então, dá para a gente entender isso, né? Quando a gente vê as palavras de Paulo aqui. Então, os senhores precisavam lembrar que possuíam um mestre celestial. Paulo continua exortando os senhores de escravos em Colossos. Olha Colossenses capítulo 4, versículo 1. Ele fala a mesma coisa. Ele está ensinando a mesma coisa para a igreja de Colossos. Colossenses 4:1 diz: Senhores, tratem os seus escravos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor do céu. Você que é Senhor deve fazer o mesmo com os escravos. Deve deixar as ameaças. Vamos lembrar que os escravos eram ameaçados constantemente. Qualquer coisa que eles fizessem de errado, eles eram tratados como objetos. Os senhores poderiam fazer o que quisessem com eles. Não havia uma lei específica para isso. Deve lembrar que de tanto os senhores quanto os servos têm o mesmo Senhor, porque eles são convertidos em Cristo Jesus. Nós temos o mesmo Senhor. Não estou falando aqui de senhor e escravos, de chefe e empregados. Não, eu estou falando no nosso contexto. Nós temos o mesmo Senhor. Assim como nós aqui temos o mesmo Senhor, qualquer pessoa neste mundo que entregou sua vida a Cristo tem o mesmo Senhor. Essa unidade que nos une redondamente, eu estou falando, essa unidade que deve nos unir é porque nós temos um Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, no contexto entre aquele que é superior e aquele que é inferior, não há mais desigualdade, porque tem um só Senhor entre eles. Não existe desigualdade entre a mulher e o esposo, porque os dois receberam a mesma salvação. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Os dois têm uma posição diferente. Um é o cabeça. O outro, ou a outra, é aquela que auxilia o cabeça. Entendeu? São posições diferentes, mas que têm o mesmo Senhor. Da mesma forma que Paulo falou aos casais, Paulo está falando ao senhor e o escravo. Da mesma forma. E aí, nós vemos aqui que eles devem lembrar disso, que esse mesmo Senhor está nos céus. Quando a gente pensa na expressão de céus, né, porque a posição celestial, a nossa perspectiva de limitação do nosso entendimento, sempre olhamos para cima. Nós podemos estar de lado, podemos estar embaixo, a gente olha para cima. Quem está em cima? Deus. Porque Ele é superior a qualquer criatura. É superior a qualquer criação. Nesse sentido, quando nós servimos ao mesmo Deus, tanto a mulher como o homem, tanto a criança como o adulto, tanto o rico como o pobre, tanto a pessoa que tem mais intelecto do que o outro, independente, todos nós servimos a um só Senhor. E quando servimos a um só Senhor, nos tornamos iguais perante o Senhor. Que esse mesmo Senhor que está nos céus, que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele nos trata da mesma forma. Assim como Deus tocou no coração do irmão Laurentino e demonstrou o amor que Ele tem por ele, é o mesmo amor que Ele tocou
Daniel, não existe parcialidade. É imparcial. O amor de Deus de um e do outro é o mesmo. Nunca vai mudar. Vai ser o mesmo sempre. Independente de quem faça o que faça. Se ele vai servir ao Senhor com esmero, com vontade, ou se o outro vai exercer a função de agradar o Senhor com relaxamento. Agora, é óbvio, são filhos, e o pai vai tratar os filhos como filhos, corrigindo. Talvez ele agracia um pelos seus afazeres, além daquilo que foi mandado, mas ele não deixou de amar o outro porque não fez. Mas ele vai corrigir porque ama. Está entendendo? Então eu e você temos que se esmerar, se entregar ao Senhor com todo o nosso ser, para fazer o melhor para o Senhor, porque somos escravos de Cristo. E o escravo faz tudo o que o Senhor manda e mais além. Quero encerrar com estas palavras de Charles Haddon Spurgeon, grande pregador dos séculos passados. Ele diz: naquele dia, o Senhor concederá ao seu povo uma recompensa abundante por tudo o que eles fizeram. Não que mereçam qualquer recompensa, mas primeiramente Deus deu a eles a graça de fazerem boas obras, depois tomou suas obras como evidência de um coração renovado, e então deu a eles a recompensa por aquilo que fizeram. Que felicidade será ouvir dizer: bem está, servo bom e fiel, e entenderes que trabalhastes para Cristo, enquanto ninguém o percebia, e descobrires que Cristo avaliou toda a questão em favor de ti, que servistes ao Senhor debaixo de falsas acusações, e finalmente observares que o Senhor Jesus separou o joio do trigo e sabia que eras um de seus amados. Ele, enfim, dirá: entra no gozo do teu Senhor. Que júbilo para ti haverá. Você já pensou? Essas palavras que Spurgeon diz são palavras bíblicas. Ele tirou da palavra de Deus. Não é dele. É isso que vai acontecer conosco. Nós devemos, enquanto vivermos, sermos escravos de Cristo. Se abster das coisas que me levam longe de Deus. Me abdicar das coisas que me destroem. Extirpar todos os pecados que estão no meu coração para servir. E a obra que o Senhor preparou de antemão para a gente fazer é para glorificar o nome do Senhor para todo sempre. Você e eu temos essa oportunidade de servir, de ser escravo de um Senhor que nos chama de amigos. Não só de amigos. Esse Senhor nos chama de irmãos. Não só de irmãos. Ele nos chama a chamar o seu pai de pai. Não só de pai, mas de papai. Não só isso. Esse Senhor diz: olha, você é herdeiro comigo, ou co-herdeiro comigo, de todas as coisas que eu recebi do Pai, agora também são suas, para todo sempre, eternamente. Amém. Vamos orar. Pai querido,
diante da tua presença sempre. Fora no dela. Sempre estamos na tua presença, Senhor. Podemos fazer tudo, tentar esconder as coisas, mas o Senhor sabe quem nós somos. O apóstolo Paulo, para ele, cadeia não era nada. Verdade, a gente, nas circunstâncias difíceis, muitas vezes, não faz diferença quando nós servimos ao Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor sabe e conhece os nossos corações, e sabe que muitas vezes nós negligenciamos aquilo que deveríamos fazer. Quantas vezes erramos, mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E quando nós nos colocamos diante da Tua presença e nos humilhamos diante da Tua presença e choramos diante de Ti e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá vida em abundância, porque servir ao Senhor como escravo não é servir como servimos outrora. Porque o Senhor olha para nós e nos ama imparcialmente. Quantas vezes temos feito errado, deveríamos ser exterminados. Mas o Senhor, na sua misericórdia que se renova a cada dia, o Senhor espera. A sua longanimidade é algo sobrenatural. O Senhor espera tanto. Eu sei que o teu tempo não é igual ao nosso, mas o Senhor nos ama de uma forma especial. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor ama esta igreja e vai cuidar desta igreja, para a glória do teu nome.